Eu sou o Fernando Capês e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. O nosso convidado de hoje é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Tem mestrado em Direito na área de concentração Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Foi professor de Direito Penal na Universidade Ibirapuera, é professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Ocupou cargos importantes no Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi promotor de Justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público, membro eleito do Conselho Superior da instituição, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais e, finalmente, no ápice da carreira, procurador-geral de Justiça do MP. Foi também secretário nacional de Segurança Pública. É com enorme prazer que recebemos hoje o Dr. Mário Luiz Sarrubo. Dr. Mário Sarrubo, prazer enorme tê-lo aqui no Discutindo Direito para a gente conversar sobre vários temas importantes. O senhor ocupou cargos importantíssimos na República, no Ministério Público, voltados à área de segurança pública, na justiça, no direito. Então temos muita coisa para conversar. Primeira coisa que eu queria conversar com o senhor, começar perguntando, é do final para o começo. O senhor foi secretário nacional de Justiça e Segurança Pública. Eu queria que o senhor comentasse conosco como está a questão hoje, como o senhor vê a questão da segurança pública em todo o país e quais os principais gargalos, armas entrando pelas fronteiras, tráfico de drogas, a conexão do crime entre estados, criminalidade transnacional. Como é que o senhor vê os grandes desafios da prevenção e do combate à criminalidade na segurança pública? O senhor secretário nacional de segurança, que é um dos temas mais relevantes hoje no Brasil. Dr. Capês, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do Discutindo Direito na Jovem Pan. Um grande prazer revê-lo e participar desta conversa, deste programa tão importante aí para o mundo do direito. De fato, estivemos nos últimos 2 anos na Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça, onde procuramos lá trabalhar com as melhores políticas de segurança para o nosso Brasil, com a nossa equipe, uma equipe muito competente. Procuramos fazer um trabalho para que a gente pudesse avançar um pouquinho na segurança pública do Brasil. São muitos gargalos, mas talvez o mais importante é aquele que nós tenhamos que ter sempre uma atenção maior, é a questão do crime organizado. O crime organizado hoje, que na nossa visão, na visão de Lincoln Garcia, na visão do Ministério Público, na minha visão, já atinge o estágio de máfia, posto que se infiltra na sociedade civil, nos negócios, na construção civil, no transporte público e em tantos outros negócios, até no sistema financeiro, como nós vimos recentemente, mas se infiltra também na política em todo o Brasil. Então o Brasil tem o dever, tem uma missão muito importante, que é este enfrentamento da criminalidade organizada, e para isso nós precisamos qualificar nossas polícias, nós precisamos instrumentalizar as nossas forças e trabalharmos efetivamente com aquilo que mais interessa, que é com a inteligência e asfixiando financeiramente essas facções, essas máfias, porque a partir do instante em que a gente consegue apreender o dinheiro, apreender esses bens, elas vão se enfraquecendo, aí sim nós podemos invadir os territórios, entrar nas comunidades, subir o morro com mais efetividade. Portanto, é um processo complexo, foram políticas aí que nós trabalhamos ao longo desses 2 anos e que continuam agora com o ministro Wellington, e nós esperamos que o Brasil possa avançar cada vez mais nesse tema. Exatamente, é o famoso follow the money, siga o dinheiro. Doutor Sarrubo, o senhor definitivamente não é um político, o senhor é um técnico, o senhor é um profissional, sua vida inteira foi no Ministério Público. Então eu faço a pergunta como técnico, como professor, como membro do Ministério Público, que o senhor sempre foi. O Ministério da Justiça chegou a elaborar, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um projeto que acabou sendo polêmico. Vários governadores protestaram, disseram que estavam querendo interferir no comando da polícia. Eu queria que o senhor explicasse qual foi a intenção, quais os gargalos que existem na intercomunicação entre os estados e o que se pretendeu com esse projeto, se ele foi mal compreendido ou se agora há uma compreensão maior sobre ele.
de fato, ele foi mal compreendido. O que nós queremos, o que nós pretendíamos, o que o ministro Lewandowski pretendia, o que o governo federal pretende. São Paulo e Rio de Janeiro deram origem às duas facções que atuam hoje não só em todo o Brasil, mas transnacional no mundo todo, na África, na Europa e na América do Sul, na América Latina como um todo. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil não tinha uma política nacional de segurança pública. Então, uma facção foi criada aqui em São Paulo e o Brasil sempre tratou essa facção como um problema de São Paulo, assim como a facção do Rio de Janeiro foi tratada pelo Brasil como um problema do Rio de Janeiro. Isso fez com que hoje essas duas facções tomassem conta do Brasil. Elas estão no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Por quê? Por falta de uma coordenação nacional. O objetivo da PEC da segurança pública é um só: permitir constitucionalizar uma lei que já existe, que é a lei de 2018, que é a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e permitir que o governo federal possa coordenar. Mas é importante destacar, doutor Capês, coordenação, todos nós sabemos, não significa comando. A PEC, ou mesmo a lei do SUSP, em momento algum fala que o governo federal comandará a segurança pública dos estados. Fala em coordenação, organizar, para que a gente possa pensar o Brasil e para que, se criarem uma nova facção na Bahia, essa facção não possa chegar ao Rio Grande do Sul, porque a gente passa a olhar o Brasil como um todo. É disso que se trata. E há uma incompreensão, eu nem diria que é uma incompreensão, eu diria que é uma questão política. Não é? Muitos governadores, não é, com o olhar nas eleições deste ano, não é, estão trabalhando contra, com a falsa versão de que o governo federal quer comandar a segurança pública do Brasil. E nós precisamos organizar bancos de dados, trocar informações, fazer com que os centros de inteligência e segurança pública de todo o Brasil possam se comunicar. E para que a gente possa ter, doutor Capês, o senhor que trabalhou no crime muitos anos e muito bem, né? Foi promotor de júri, talvez dos maiores promotores de júris aqui deste país, não é? O senhor sabe, nós precisamos ter um boletim de ocorrências unificado no Brasil, para que quando se faz uma ocorrência no Rio Grande do Sul, no Amazonas, o delegado já tem acesso, para que a informação possa ser qualificada, porque o crime organizado está se comunicando. Então nós precisamos nos comunicar. É importante que a gente diga que o doutor Sarrubo, como eu disse, é promotor, procurador de justiça, foi chefe do Ministério Público. Ele foi convidado a atuar no governo A, como poderia ser o governo B, C, D ou F. Ele não tem vinculação partidária, é um trabalho técnico. E é nessa condição que nós estamos conversando com ele, professor, membro do Ministério Público, com grande respeitabilidade. É por isso que estamos tirando várias dúvidas importantes, como é que eu vou tirar agora. Doutor Mário Sarrubo, o senhor falou do Tribunal do Júri, nós atuamos no Tribunal do Júri, e eu lembro que lá no início dos anos 90, tinha um réu que a gente estava investigando, que era o Catinha. O Catinha tinha praticado um homicídio doloso duplamente qualificado. E foi dado como local incerto e não sabido, escafedeu-se, desapareceu. E a gente dizia o seguinte: nós estamos aqui no estado de São Paulo. Se o réu fugir para o Piauí, para o Maranhão, para o Acre, nós não temos comunicação. Então nunca vamos saber, como se ele tivesse ido para um outro país. Como é que estamos hoje? Qual o estágio hoje de comunicação, de informação entre os estados? Um criminoso que está procurado aqui e foge para o Amapá, ele pode ser, e vice-versa, ele pode ser localizado? Como está essa questão? Ele pode, Capês. Hoje há um sistema que é o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, que ele se conecta ao CNJ, então os mandados de busca e apreensão passam pelo Sinesp, pelo Sistema Córtex, também do Ministério da Justiça, e todos têm acesso. Mas nós precisamos, na verdade, avançar nesse acesso. No fundo, o Brasil precisa ter um sistema que seja um sistema harmônico, e talvez o mais importante desse debate, que é o registro da ocorrência, ele tem que ser um só. Ainda há estados no Brasil que registram uma chacina como um homicídio, não é? Quando na verdade foram 10, 15, 14, 8 pessoas que morreram. Ainda há no Brasil registro de roubo de carga como um roubo dessas empresas que entregam sanduíche como roubo de carga. Isso entra nas estatísticas, isso prejudica. Ainda há no Brasil estados que não se comunicam. Então um carro é roubado num estado A,
Se essa placa do veículo passar para o estado B, o estado B não tem condição de saber. Então nós precisamos nos conectar. Essa conexão já existe, mas muitos estados, para resguardar os seus dados, não querem repassar ao governo federal, que é quem compila isso e distribui. Então nós precisamos vencer isso. Acho que esse é o grande gargalo. Bom, vamos falar um pouquinho das organizações criminosas, do crime organizado. Nós temos Comando Vermelho, PCC, alguns dizem que chegamos a ter quase 100 organizações criminosas em todo o país, mas muitas são dependentes destas duas. Com o poder de corrupção que tem hoje essas organizações criminosas, de simbiose com o poder público, tivemos há pouco tempo uma autoridade policial vinculada ao PCC que foi descoberta, o Ministério Público de São Paulo detectou também alguém infiltrado, se não me engano foi na sua própria gestão. Então eu pergunto o seguinte, o Brasil hoje está num estado que pode ser considerado um narco-estado ou nós temos ainda condições de reverter este quadro? E como fazê-lo? O Brasil ainda não é um narco-estado. Acho que nós temos que ter isso presente. As instituições aqui funcionam, o Poder Judiciário funciona, as nossas polícias funcionam, os poderes, enfim, legislativo. Há alguma infiltração? Há. Recentemente aqui em São Paulo, passou num concurso para delegado de polícia uma moça, uma senhora aí que era ligada ao crime organizado. Essas coisas acontecem, mas ainda pontualmente. Nas eleições municipais, identificou-se infiltração do crime organizado em 45 eleições municipais. São mais de 5.400 municípios. Então, os dados indicam que nós temos que trabalhar bastante. Ainda não somos um narco-estado, mas nós temos aqui máfias atuando. O crime organizado não está elegendo presidente nem governador. O crime organizado se infiltra com alguns vereadores, talvez um município pequeno, aqui em São Paulo nós tínhamos recentemente um município pequeno em que o prefeito aí se acusavam de pertencer à facção criminosa e assim por diante, mas ainda não dá para definir como um narco-estado. Nós temos máfias trabalhando aqui, mas ainda não somos um narco-estado e não chegaremos, porque eu tenho visto, nesses 2 anos na Secretaria Nacional, doutor Capês, eu vi excelentes projetos de segurança dos estados também, no Norte, no Nordeste, no Sul. Vou até citar aqui sem nenhum problema. Tem bons projetos na Bahia, nas Alagoas, no Pernambuco, no Maranhão, no Piauí. Meu sucessor, secretário nacional de Segurança Pública, hoje Chico Lucas, reduziu todos os índices no Piauí, até a questão do roubo e do furto de celular, com um programa muito importante que se tornou um programa quase que nacional e veio lá do Piauí. Então, nós estamos avançando. O que nós precisamos mudar é a sensação. Segurança Pública funciona assim. Primeiro, a gente derruba os índices. E nós deixamos a Secretaria Nacional de Segurança com de 23 para 24, 11% menos mortes violentas e intencionais em todo o Brasil. 7, 8% menos roubos, furtos. Então, os índices todos caindo. A sensação de segurança vai melhorar depois, mas ela vai melhorar. Agora, o senhor, como sabemos, foi chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o maior Ministério Público do país. Sua carreira toda foi aqui no Estado de São Paulo, mas o senhor foi para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O senhor teve uma visão de todo o país. Queria perguntar sobre o Rio de Janeiro. Muita gente fala do Rio de Janeiro. Lá nós temos um Ministério Público jovem, vibrante, extremamente competente, capaz. Nossos colegas do Ministério fazem um belo trabalho. Mas nós temos também uma região geograficamente que favorece a instalação das organizações criminosas. Hoje elas estão dominando os morros cariocas com enorme poder de corrupção. Inclusive tem lá o que se fala, a gente não pode generalizar, mas tem o chamado arrego. Paga-se uma taxa para a polícia não subir no morro. E quando ela sobe, a troca de tiros, sempre acabam morrendo pessoas. Então, o Supremo Tribunal Federal chegou a proibir essa entrada ou chegou a regular essa subida no morro? Como é que é essa questão? E como fazer para resolver essa situação? Se sobe no morro, o policial é recebido a balas, a tiros, ele tem que reagir. Se não sobe no morro, o crime organizado escraviza aquela população e a faz de refém. Obriga a comprar botijão de gás no empório deles, ou seja, o trabalhador que mora na favela é escravo do crime organizado. Como fazer? Se sobe, é ruim porque morre gente. Se não sobe, o crime organizado graça de maneira completamente impune.
Qual a sua visão? Como você viu essa questão do Rio de Janeiro? Fenômeno que se repete em algumas favelas de São Paulo, em outros estados, no Brasil inteiro, mas do Rio é uma questão que me parece bem característica de domínio do crime organizado. Tocapês, eu vou pedir licença para trazer aqui um dos projetos mais importantes que a gente deixou de legado, que nós deixamos de legado lá e que o secretário Chico, o ministro Wellington estão levando adiante. Nós tínhamos uma comunidade em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi o nosso primeiro piloto, que é a comunidade de Felipe Camarão. Não é? E lá nós desenvolvemos um projeto chamado Território Seguro. Projeto financiado pelo Ministério da Justiça, um projeto que passa por etapas, vou ser muito sucinto, obviamente. Não é? A primeira etapa é a formação de um comitê, não é? De um comitê que envolve Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, as polícias de âmbito federal, o governo do estado do Rio Grande do Norte, o município do estado do Rio Grande do Norte, e a partir daí começamos um trabalho de inteligência para entender qual era a dinâmica e qual era o ciclo econômico daquela comunidade, diga-se, então dominado pelo Comando Vermelho. Feito isso, um trabalho de 6 meses de inteligência, o Ministério Público, o GAECO, entrou com as ações, conseguiu as cautelares, as investigações avançaram e no dia 15 de outubro, doutor Capês, nós avançamos para o território, dominamos o território com 175 prisões, nenhuma morte e até mesmo a fuga dos criminosos nós já sabíamos por onde eles iam fugir, por uma BR, com a polícia rodoviária lá já esperando para prender os criminosos. 175 presos, esse território hoje mudou a vida. Não é? Eu tenho algo que eu vou levar para o resto da minha carreira, que é uma mensagem postada numa rede social por uma moradora que disse: a nossa vida mudou. Onde antes ouvíamos o barulho dos fuzis, voltamos a ouvir o barulho dos pássaros. Hoje aquilo está saturado, estão entrando serviços e esse é um modelo de retomada territorial que, claro, não temos aqui a ilusão de que vai resolver amanhã o Morro da Penha ou a comunidade do Alemão e assim por diante, porque são muito maiores, etc. e tal. Mas é um modelo a ser seguido, com muito trabalho de inteligência, porque não pode haver, doutor Capês, local neste país em que a polícia não pode entrar. Isso nós não podemos admitir. Então é ilusão achar que nós vamos fazer melhorar a situação nessas comunidades sem que a polícia entre. Só que a polícia tem que entrar com inteligência, com estratégia e, se possível, já asfixiando financeiramente para enfraquecer. Porque aí você diminui morte, o número de policiais que morrem é muito menor, porque o confronto pode acontecer, sem sombra de dúvida, as pessoas ficam mais seguras e a gente consegue retomar. Então nós precisamos pensar esse modelo de retomada territorial em todo o Brasil e o projeto piloto lá de Natal é um modelo que dá certo, você precisa ajeitar ele para todo o Brasil e queremos sim chegar ao Rio de Janeiro com ele. Sem dúvida. O Rio Grande do Norte foi muito afetado pela criminalidade. Sem dúvida. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro da questão da violência, o que preocupa muito é a violência contra a mulher. Nós tivemos aqui dados de que em 2025 nós tivemos 80 mil casos de violência contra a mulher. E de feminicídio, que é a morte da mulher, tem muita gente aqui que é leiga, a gente tem que explicar, né? Que é o assassinato da mulher em situação de violência doméstica por menosprezo à sua condição de mulher. Nós tivemos um feminicídio a cada 33 horas, portanto, há um dia e meio, um feminicídio. Eu não consigo entender uma coisa, queria ver se o senhor conseguia me ajudar a compreender. As mudanças legislativas foram feitas. Hoje, o feminicídio é uma pena de mais de 40 anos de prisão. Você tem uma série de medidas cautelares à disposição da justiça. Tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, afastamento do lar, proibição de frequentar lugares, proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, uma série de medidas previstas. Delegacia especializada da mulher, botão do pânico. E ainda parece que é cultural, parece que quanto mais se recrudesce o combate, mais aumenta a violência, a criminalidade. O que falta fazer? Distribuir gás de spray pimenta para as mulheres e dar curso de defesa pessoal? O que fazer? Porque as campanhas são feitas. Parece que a cada campanha aumenta a violência. Eu queria ouvir a sua condição, na condição de especialista e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Qual a solução? Que eu sei que não é fácil.
Toca pesar, primeiro, uma questão cultural. Ainda um ranço cultural no sentido de que o homem tem o domínio da mulher e que, portanto, ele pode agredi-la, e da agressão ele parte muitas vezes, e tem partido, como a gente vê pelos índices, para o feminicídio, que é um crime muito grave, e os índices continuam subindo. Não obstante, cada vez mais a gente aumente pena e criemos aí, estamos criando medidas protetivas e assim por diante. No fundo, essa questão cultural precisa ser superada com um olhar para a educação da população, das escolas. A gente tinha projetos do Ministério Público como Vozes pela Igualdade, aquela coisa toda. Isso precisa ser potencializado em termos de Brasil, mas acho que é um ponto que me parece fundamental. A mulher precisa se sentir segura para ir à delegacia denunciar. Nós temos um histórico de criação de delegacias da mulher, as DEANs. Só que, imagine, mesmo aqui em São Paulo, não sei agora como é que está, então eu não vou ser leviano e afirmar, mas até pouco tempo atrás, em São Paulo, nós tínhamos delegacias da mulher, no estado de São Paulo, delegacias da mulher, de proteção à mulher, que fechavam os finais de semana. E a delegacia da mulher é um ambiente em que a mulher se sente segura. O primeiro empurrão que ela toma, ela vai à delegacia, ela é bem recepcionada. A partir daí, ela entra numa rede que vai protegê-la e, muito provavelmente, ou seja, a chance dela chegar ao feminicídio é muito pequena. A gente sabe que muitos estados não têm como custear delegacias da mulher. E na nossa gestão do Ministério da Justiça, nós criamos a Sala Lilás. Então não precisa ser uma delegacia, pode ser uma delegacia normal, mas com a Sala Lilás, com um ambiente em que a mulher se sente acolhida. Isso é fundamental, mas o número de delegacias da mulher em todo o Brasil, de salas lilás, ainda são muito pequenos. Né? E elas não se sentem acolhidas. Então elas não são acolhidas, porque chega lá, estão atendendo um tráfico, um latrocínio, um homicídio, e a recepção não é adequada. Então elas voltam para casa, acabam ficando com o marido, e esse ciclo de violência permanece. Então são vários fatores. O cultural, mas o Brasil precisa agora deixar um pouco o campo legislativo e armar uma estrutura para que a mulher, no primeiro tapa, seja acolhida por uma rede, uma delegacia, a partir da delegacia da mulher ou da Sala Lilás, por uma rede que a proteja e impeça que ela seja vítima de feminicídio. Sem dúvida, porque os crimes, as taxas são assustadoras, não param de crescer. Agora, vou falar um pouco também da sua experiência de promotor de justiça, do dia a dia do combate à criminalidade urbana. E nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo, há um problema de violência urbana. Claro que não é só em São Paulo, o pessoal de Fortaleza reclama em Fortaleza, Salvador, os estados do Nordeste todos, enfim, Triângulo Mineiro, cidade da minha mãe, Uberlândia, que era uma cidade segura, as pessoas têm medo. E São Paulo, as pessoas estão com medo de caminhar nas ruas e andar com o veículo sem estar blindado, porque passam aqueles... Não são motociclistas. Motociclista eu respeito. O motoqueiro mesmo, o assaltante que sobe em cima da moto para fazer o assalto. Como combater esse tipo de coisa? Ele sai do nada, brota da violência da periferia muitas vezes, chega àqueles centros urbanos, mais de maior aglomeração, o crime é praticado, no minuto você está morto, como aquele rapaz, aquele ciclista no Parque do Povo. Como combater? É difícil porque não se tem como prever aonde e a hora que vai atacar. Qual a sua visão? Tem que ser feito um planejamento, de onde vêm esses criminosos, um mapeamento. Qual a sua visão como promotor criminal? No fundo, Capês, eu acho que o Brasil comete um erro há algumas décadas. Vários governadores, e o doutor Capês pontuou aqui, aqui é uma fala apartidária, absolutamente apartidária. Sempre. Então não é o governador A ou B. Sempre. É que é tradição. Toda vez que entra um novo governador, a primeira mudança é a Polícia Militar. Pinta-se o carro da Polícia Militar, porque o investimento da Polícia Militar é um investimento, aspas, de retorno político rápido. Estético. Porque as pessoas veem a estética nova, então dá aquela sensação de novidade na segurança. Então você vê aquele carro novo, aquilo te chama atenção, você fala, pô, agora eu tô mais seguro, etc e tal. E onde tem que ser investido o dinheiro da segurança pública? Também, porque precisamos investir na Polícia Militar, sem dúvida, na Polícia Civil. Porque nós precisamos saber, quando a gente fala no celular, quem está receptando este celular. Porque só vai acabar o roubo de celular quando não tiverem mais para quem vender.
Essa que é a grande realidade, Perfeito. nós sabemos disso. Então, nós temos que investir em mais delegados de polícia, mais investigadores de polícia, mais polícia técnico-científica, porque o doutor Capês há de se lembrar, lá, eu não lembro bem se era 99, 2000 ou 2009, 2010, acho que era 99 para 2000, quando nós tínhamos extorsão mediante sequestro no estado de São Paulo. 99 para 2000, foi um pico. 99 para 2000. Eu me lembro que tivemos casos pico. até filho de promotor de justiça, imagina, funcionário público, chegou a ser sequestrado por valores aí que... E quando é que isso acabou? A nossa delegacia anti-sequestro aqui de São Paulo esclarecia 90% dos casos. Então isso ficou caro para os criminosos e eles partiram para outro tipo de crime. Então investimento em investigação. Claro, também na Polícia Militar, insisto, mas na Polícia Civil. Mais delegados, mais investigadores, mais peritos, para que a gente possa dar respostas. Então acontece um roubo, eu vou lá, registro uma ocorrência, e essa ocorrência desencadeia uma investigação e se esclarece o crime. Porque aí o criminoso, ele deixa de praticar o crime pelo risco de ser esclarecido o crime que ele praticou, e não por conta da pena e tudo mais. Então, se a gente aumentar o risco do criminoso, com certeza o crime vai diminuir. Esse é o caminho. Doutor Saúl, nós estamos terminando por aqui, é muito rápido. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, estamos encerrando o programa, de um caso de grande repercussão que o senhor teve, que foi a tragédia do avião da TAM. Quando foi, como ocorreu e rapidamente como foi essa investigação, porque foi um dos vários casos que Vossa Excelência brilhou atuando em defesa da sociedade. 2007, aquela tragédia do Airbus, da empresa Latam, hoje TAM, à época, no aeroporto de Congonhas, foi instaurado um inquérito policial, eu fui designado pelo então Procurador-Geral de Justiça para acompanhar. Fizemos um trabalho extremamente técnico, desse trabalho técnico saiu a indicação de responsabilidade de 3 profissionais, um da Infraero, um da ANAC de 4, 2 da empresa aérea. Isso virou um processo, acabou indo para a Polícia Federal, acabou indo para a Justiça Federal, mas foi um trabalho longo e muito técnico, com um investimento muito forte no trabalho pericial que nós acompanhamos, fizemos trabalho na pista, fizemos inúmeras oitivas. Foi um trabalho muito positivo e indicamos aqueles que, em tese, seriam os responsáveis para o sistema de justiça. Fizemos uma denúncia e tudo mais. Foi algo muito, eu diria, significativo, um momento muito significativo da minha carreira no Ministério Público. Triste, porém importante, tem que ser tomadas providências. Bom, olha, esse foi o ex-procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público de São Paulo, foi também secretário nacional de Segurança, professor Mário Luiz Sarrubo. Infelizmente acabou o nosso tempo, nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixa de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdo exclusivo, análise, comentários e ainda tem acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo aqui da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.